A paz do Senhor Jesus a todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28, diz assim: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. E depois colocou alguns na igreja, como antes o apóstolo dá conta dos vários dons diferentes do Espírito, qualificando homens para o serviço na igreja de Cristo. Aqui ele enumera os vários ofícios e oficiais. Primeiro, apóstolos, assim como os 12 discípulos de Paulo, o apóstolo, homens que foram imediatamente enviados pelo próprio Cristo e tiveram sua comissão e doutrina diretamente dele, e um poder de operar milagres para confirmar a verdade da sua missão e ministério. Eles foram enviados a todo o mundo para pregar o Evangelho, para plantar igrejas em todos os lugares e para ordenar oficiais nelas. Eles não estavam confinados a nenhuma igreja em particular, mas tinham poder e autoridade em todas as igrejas para pregar a palavra, administrar ordenanças, aconselhar, dirigir, reprovar e censurar. Secundariamente, profetas que tinham o dom de prever o que estava por vir. Ágabo e outros, ou que tinham um dom peculiar, por revelação divina, de explicar as profecias das Escrituras Sagradas e de pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, os professores. O mesmo acontece com pastores, presbíteros e superintendentes. Os ministros ordinários da palavra, que têm o dom de expor as Escrituras, não por revelação extraordinária, mas pelo dom ordinário do Espírito Santo, no uso de meios como leitura, meditação e oração, e cujo trabalho é pregar a palavra, administrar ordenanças, alimentar e governar igrejas particulares sobre as quais estão estabelecidas. Depois disso, milagres, o que deve ser entendido não de algumas pessoas como distinto de apóstolos, profetas e professores, que também tinham o poder de operar milagres, mas de pessoas e oficiais da igreja, cujos principais o apóstolo mencionou. Ele passa para coisas que pertenciam pelo menos a alguns deles, a menos que se possa pensar que havia naqueles tempos cristãos particulares que não eram apóstolos, nem profetas, nem mestres, e ainda assim tinham o poder de fazer milagres. Então, dons de cura, os enfermos ungindo-os com óleo, que era apenas uma espécie de milagre e que às vezes era realizado não apenas por apóstolos e pessoas extraordinárias, mas pelos presbíteros comuns e oficiais ordinários da igreja. Ajuda, significando os ministros da palavra em comum, que são ajudantes da fé e da alegria de os santos, e são os meios de aumentar seu conhecimento e experiência espiritual e de estabelecê-los na verdade. Atos 18, 27, 2 Coríntios 1, 24. Ou então evangelistas e ministros da palavra que foram assistentes dos apóstolos, como Marcos, Timóteo e Tito, ou melhor,
os diáconos das igrejas, cuja função é cuidar das mesas, a mesa do Senhor e do ministro, e a dos pobres, e todos os assuntos secundários da igreja. E assim são ajudas ao ministro, aliviando-o e libertando-o de todas as preocupações mundanas, para que ele possa entender melhor a oração e ao ministério da palavra. Estes, sejam um ou outro, são assim chamados em alusão aos sacerdotes e levitas, que eram ajudantes ou assistentes do sumo sacerdote na queima da novilha vermelha e em outras coisas. Governos. Alguns por estes entendem o mesmo com pastores e presbíteros, que têm o governo e o governo da igreja. Outros presbíteros leigos, uma espécie de presbíteros governantes na igreja, distintos dos pastores, que se destinam a tais pessoas que tinham o dom de discernir espírito. A palavra designa conselheiros em Provérbios 11:14 e 24:6. E aqui pretende que sejam homens de sabedoria e prudência, que são pessoas muito adequadas para serem consultadas e aconselhadas pelo pastor, presbítero ou superintendente em assuntos de momento e importância da igreja. Diversidade de línguas. Os que têm o dom de falar em diversas línguas ou de interpretá-los, ou ambos, a versão Vulgata Latina e algumas cópias acrescentam interpretação de línguas. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta à igreja de Efésio, fornece uma lista contendo 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Evidentemente, Paulo não está preocupado em apresentar uma lista completa de ministérios aos irmãos de Éfeso, como podemos verificar por meio de uma comparação com a sua primeira epístola aos irmãos de Coríntios 1, 12:28. Embora muitos usam este texto como pretexto para oficializar seu cargo ou seu título, Paulo está mais preocupado em mostrar os dons que foram dados por Cristo para a edificação da igreja. Por isso, dons ministeriais, isto é, possuem o fim de servir, dons estes que, evidentemente, sejam desempenhados por alguns irmãos. O apóstolo não está pensando nos ministros de Cristo, em seus ofícios, mas sim em seus dons espirituais específicos e suas tarefas. Compreenda o que está acontecendo. Paulo, o apóstolo, escreve para a igreja de Éfeso, orientando-os em vários assuntos a respeito da fé, e em um determinado momento de sua carta, ele afirma a esta igreja que Cristo Jesus concedeu homens capacitados com determinados dons para ajudá-los na edificação da mesma. No Novo Testamento, a palavra igreja não aparece com o sentido de prédio ou uma instituição, mas como corpo, como algo que possui vida. Paulo escreve sua lista de ministros com essa visão de igreja orgânica, igreja, o corpo de Cristo. Podemos concluir, diante das palavras do próprio apóstolo Paulo, que para ele o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são apenas uma pessoa que possui um cargo numa instituição,
Paulo compreende estas pessoas como pessoas separadas por Cristo para servirem os demais membros da sua igreja, de forma que eles sejam capacitados a exercerem o chamado ministerial delas. O que gostaria de destacar é que Paulo está dizendo que para o aperfeiçoamento dos santos da igreja ou da comunidade é necessário a ação destes ministros, os 5 ministérios. Eles foram dados por Cristo com esse fim. Portanto, podemos afirmar que são imprescindíveis para um desenvolvimento correto da Igreja de Cristo, uma vez que Paulo demonstrou que estes dons foram concedidos à Igreja por Cristo. Ele preocupou-se em justificar a razão pela qual Cristo instituiu essas figuras na nova comunidade que se formava com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo de número 12.